Boa noite, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje, ela nos envolva a todos. Meu nome é Alexandre, sou irmão de vocês no Ideal Espírita e nós teremos nessa noite de quinta-feira uma conversa em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de convidar a todos para participarmos então deste momento. E antes de nós começarmos a nossa conversa, gostaria de convidar para que todos nós possamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos e abrirmos o nosso coração, pedindo a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe neste momento. Que Ele faça desta hora algo que seja proveitoso, que nós possamos aproveitar o momento para todos nós recebermos a mensagem de Jesus, pedindo que as bênçãos de Jesus cheguem aos nossos lares. Jesus nos falou que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, que Ele estaria presente. Senhor Jesus amado, aqui estamos reunidos em teu nome e vos pedimos que nos dê a honra da tua presença conosco. Que o Senhor nos ajude na compreensão daquilo que iremos ouvir nesta noite. E que seja o Senhor a falar conosco, que o Senhor possa nos ensinar uma vez mais. E assim, agradecidos, pedindo a tua proteção, a proteção dos benfeitores amigos que no plano espiritual são os encarregados por este trabalho, para que nos auxiliem na compreensão, que nos ajude a todos e que essa mensagem possa chegar aos nossos corações e que nós possamos compreendê-la. Em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe, em nome de Jesus, o nosso irmão maior, e de Deus, o nosso Pai, pedimos a permissão para darmos início à nossa conversa fraterna da noite de hoje. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, é uma alegria muito grande poder estar falando com vocês. Eu estou falando de Brasília. Nós estamos ligados a Macapá, no Papo Espírita do Lar Espírita Maria de Nazaré do Lemana. E todas as quintas-feiras, esse horário de 20 horas e 30 minutos, nós estamos aqui com uma live sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E na noite de hoje, nós falaremos do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 53. O capítulo 28 é uma coletânea de preces espíritas. E o item 53 fala sobre prece por alguém que acabou de nascer, por um bebezinho, por um neném. Ou seja, aquele momento do nascimento, dos primeiros dias, dos primeiros momentos que o espírito agora está no corpinho de criança e fora da barriga da mãe e continua o processo que começou lá dentro. E antes de estar dentro da barriga da mãe, no plano espiritual, antes mesmo da concepção do corpo aqui na parte material. Então nós já vimos aí que é todo um processo, que a oração deste momento da criança que acabou de nascer, o pedido que a gente faz a Deus quando a gente para e eleva o nosso pensamento a Deus, é porque existe todo um preparo ali por detrás. Daquela criancinha que a gente começou a enxergar agora do lado de fora da barriga da mãe, nós pararmos o momento para percebermos que aquele momento é o prosseguimento de algo que começou antes e que ainda tem um caminho pela frente. E o nosso pedido a Deus para que abençoe o caminhar daquela criança. O desafio dos pais em encaminhar a criança no bom caminho, de ensinar essa criança a fazer escolhas. Porque a missão do pai e da mãe é ensinar os filhos a fazer boas escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Nós adultos vivemos de escolhas. E as escolhas podem ser boas, podem ser ruins. E como está na lei natural de Deus, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Faz parte da vida. Não existe uma exceção a isso. É uma lei divina, é uma lei de Deus. A gente planta, a gente colhe. E Jesus, inclusive, faz referência a essa lei, dizendo que aquele que planta uva não vai colher laranja, que plantar manga não vai colher maçã.
Se a gente planta uma árvore que dá um fruto bom, a gente vai colher um fruto bom. Mas se aquela árvore lhe dá um fruto ruim, aí a gente vai colher o fruto ruim. É uma consequência natural das nossas escolhas. De acordo com aquilo que a gente escolhe, a gente colhe. Daí a importância das crianças aprenderem a fazer as boas escolhas. E escolha se ensina desde pequenininho. Então, o nosso pedido a Deus na hora que a criança nasce, na hora que começa, então, agora fora da barriga. Porque a gente agora pode voltar um tempo atrás, antes desse nascimento, existe toda uma preparação para que a criança esteja aqui, para que a gente tenha esse momento do nascimento. André Luiz, no livro Missionários da Luz, narra o momento da reencarnação de Segismundo, dizendo o processo que foi feito, o trabalho que foi feito para que Segismundo pudesse reencarnar, ou seja, o espírito ser ligado novamente à carne. E nós falamos reencarnar porque aquele momento não é a primeira vez que o espírito é ligado à carne. Ele já passou por esse processo em outras existências. Então, quando ele vai voltar ao plano material, através de um corpo carnal, um corpo de criança, ele vai repetir uma experiência, ele vai repetir essa experiência. Ele vai agora viver novas possibilidades. E ele já teve outras oportunidades antes que o trouxeram a sua bagagem espiritual atual. O que ele é hoje, o que nós somos hoje, é resultado das nossas existências anteriores, daquilo que nós já vivemos até aqui. E depois que a gente desencarna e a gente retorna para o mundo espiritual, a gente aguarda um outro momento para depois nós voltarmos aqui para o plano material. Porque o retornar é um processo de progresso para o nosso aperfeiçoamento. Em uma única existência, nós não conseguimos aprender de tudo. A gente não consegue desenvolver toda a nossa capacidade intelectual e capacidade moral. Nós não temos numa única existência a possibilidade de desenvolver tudo. Numa única experiência como homem, não teríamos a experiência de como seria num corpo de mulher. Uma experiência na pobreza ou na opulência, numa experiência física, outra intelectual. E são vários os tipos de experiências que nós vamos vivenciar. Daí a reencarnação. Daí esse processo de nós desencarnarmos, voltarmos para o plano espiritual e depois retornarmos, reencarnarmos. E aí começa então esse processo. E André Luiz fala sobre Segismundo, que ele estava no momento de reencarnar. E ele narra uma dificuldade que estava acontecendo na reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz. O espírito que estava à frente do trabalho, que André Luiz estava acompanhando a realização do trabalho, tem um nome muito legal, que eu gosto muito. O nome dele é Alexandre. Coincidência ou não, eu também me chamo Alexandre. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse nome. E Alexandre, um espírito de luz que estava ali junto com André Luiz, trabalhando o caso de Segismundo. Por quê? Segismundo tinha uma história com os seus futuros pais, o pai e a mãe. Existia uma inimizade entre ele, Segismundo, e o pai, em existência passada. E agora ele se preparava para voltar no seio daquela família. Ele estava no momento próximo de reencarnar na barriga da sua futura mãe e também do seu futuro pai. Mas esse acontecimento, numa vida anterior, onde o pai era o seu algoz e havia lhe tirado a vida, agora estava na condição de lhe proporcionar uma vida, uma nova vida.
Assim como ele ceifou a vida de Segismundo na existência anterior, agora era dada a oportunidade ao pai de dar a possibilidade de Segismundo voltar à vida. Pelas mãos do pai, ele desencarnou, e agora pelas mãos do pai, ele retornaria. Porém, o ódio que existia, decorrente daquela situação, estava tão forte nos pensamentos do Segismundo, que ele não estava conseguindo dar prosseguimento naquele processo. Ele ainda sentia, assim como o pai também sentia, aquela aproximação dos dois e causava uma repulsa, um medo natural. Ele não queria, ele não tinha vontade de estar ali próximo ao pai, porque no seu coração ainda voltava às vivências da vida passada. E Segismundo, com essa dificuldade, recebe a ajuda de Alexandre, este espírito de luz que André Luiz tem a oportunidade de acompanhar, e ele narra no livro Missionários da Luz. O espírito Alexandre trabalha a situação em casa, na casa dos futuros pais, a fim de que o clima da casa fique em paz, a fim de acalmar o coração de Segismundo, e vai trabalhando em torno da família o pai, a mãe, o irmãozinho que tem na casa, que vai ser o futuro irmão do Segismundo, e trabalha toda a família através de uma prece, em que Alexandre se aproxima da criança e fala, a criança e sugere, e a criança, ela com a sua vozinha inocente, fala assim: mamãe, vamos rezar, faz tanto tempo que a gente não reza. E ele então provoca essa oração. O pai estava todo agitado por causa do trabalho, das questões, dos problemas do dia a dia, que ele estava ali envolto dos seus problemas e não estava tendo tempo para poder ter uma vida mais íntima, mais próxima, mais tranquila em casa. Mas essa criança, estimulada ali pelos bons fluidos de Alexandre, fala da oração. E dessa fala de oração, eles promovem a oração dentro do lar, dentro da casa, a mãe, o pai é também aproximado, há um aconchego, a oração verdadeira brota, e ali Alexandre aproveita o momento para intensificar as boas energias daquele pedido que a família está fazendo a Deus. E Deus atende à oração. E aquele clima da família deixa tudo mais suave. E essas boas energias fluem em torno de Segismundo, acalmando naquela hora. E propiciando o processo do seu retorno, do momento em que ele vai voltar para a barriga, que ele vai ser ligado, o seu espírito, o seu perispírito vai ser ligado a um corpo que iria ainda começar a se formar na barriga da mãe. A partir daquele momento, há a concepção, os futuros pais têm o relacionamento sexual, é feita então pelo plano espiritual a ligação de Segismundo, do seu perispírito, que é o nosso corpo espiritual, com as primeiras células dentro da barriga da mãe, e ali quando a união do lado espiritual com o lado material, ali então começa a surgir e as células começam a entrar num efeito de multiplicação, de mitose, de meiose, e ela vai começando a desenvolver, um pequenino corpo começa a se formar bem minúsculo, ainda microscópico, estimulado por essa ligação espiritual. Começa o processo da reencarnação, agora física, porque a parte de preparação dessa reencarnação, André Luiz também descreve no livro Missionários da Luz que houve todo um trabalho de preparação. Existiu um mapa da reencarnação de Segismundo. E lendo o livro a gente vai saber de mais detalhes. Ele começa o processo e ali ele começa então a unir-se ao corpo que começa a se formar na barriga da sua futura mãe. Ali termina, não dá prosseguimento de como é que foi dali para frente. Mas isso é o que acontece com todos nós. Todos passamos por este processo.
Há uma concepção física na barriga da mulher que vai ser a nossa mãe. E há a nossa ligação que estamos no plano espiritual, há aquele embriãozinho que começa a se formar na barriga da mãe. E isso acontece na humanidade inteira. E é por aí que nós estamos todos. E é um processo que inicia e agora vai a mulher passar a gestação, as semanas da gestação, os cuidados com a gestação e tudo, os incômodos que às vezes a mulher passa pela gestação, dos 9 meses que a criança vai se formando dentro da barriga da mãe, até que chega o momento do nascimento. Então olha o tanto de coisa que acontece quando a gente enxerga a criança pelo lado de fora da barriga da mãe, olha o tanto de coisa que já aconteceu para que aquela criança esteja ali. E ainda estamos bem no começo. A oração nesse momento, por uma criança que acaba de nascer, é o pedido a Deus por ela. Porque ela está naquele momento indefesa. Ela está totalmente entregue nas nossas mãos dos adultos. Ela por si só não sobrevive. Tem muitos filhotes do reino animal que sobrevivem sozinhos, sem pai e sem mãe. Nasceu, não precisa do pai e da mãe. É claro que a assistência materna e paterna no mundo animal ainda auxilia. Mas se eles faltarem, o filhote tem condições de sobreviver. Nós, seres humanos, não temos condição alguma de sobrevivermos se não recebermos a assistência do nosso próximo. Sem tivermos alguém adulto para tomar conta de nós. Nós não conseguiríamos nos alimentar sozinhos, na condição de bebês recém-nascidos. Nós somos totalmente dependentes. Temos essa dependência e faz parte dos planos de Deus. Porque como nós narramos no caso de Segismundo, existe muitas vezes causas do nosso passado que dificultam a aproximação de nós para com o nosso pai, para com a nossa mãe, ou para com o nosso irmão, para com alguém, qualquer que seja que esteja ali na nossa família. E essa dependência, essa fragilidade desperta o amor paternal e maternal, e o filial, o de irmão. A gente fica ali, maravilhado com o gesto ingênuo da criança e o nosso ímpeto é de ajudar, de dar a assistência, de ser útil ali naquela, de proteger, de fazer com que aquela vida cresça e vá para frente. É natural, é uma lei natural de Deus que existe em toda parte. Daí a humanidade. Se não fosse assim, logo no início dos primeiros problemas que tivesse, talvez abandonasse. Mas não, quando a gente fala disso, a mãe, principalmente, tem uma ligação tão forte com o filho, uma ternura tão grande, que ela vai se doando cada vez mais. Começa nessa concepção, a gestação já é o início do processo, e quando nasce, torna-se um sacrifício constante. Mesmo depois que a criança começa a andar e conseguir comer sozinho, com as próprias mãos, a mãe ainda se dedica e se desvela no encaminhamento dessa criança ou desse ser, desse espírito, vida afora. Diferente do mundo animal, que quando o filhote já está em condições de se virar, a mãe e o pai continuam a sua vida, mas não tem mais aquela questão de encaminhá-lo na vida. Os instintos naturais do animal faz com que ele casse, com que ele se reproduza, que ele faça tudo o que precisa para manter a sua espécie. Só que nós, seres humanos, temos algo de diferente. Nós temos um senso moral, nós temos inteligência, nós temos sentimentos, e temos uma ligação que permanece além do nosso crescimento, de chegarmos na condição de nos virarmos sozinhos. Existe ainda essa questão da orientação, que o pai e a mãe têm como missão na vida. Está recebendo fisicamente o filho e, começando daí, fazer todo um processo de encaminhamento, educação, orientação para o seu filho. Onde os pais têm a missão de ensinar os seus filhos a fazer boas escolhas. Como nós falamos no início, nós todos vivemos de escolhas, todos fazemos isso. E cada escolha que a gente faz
É uma semente que nós plantamos. E essa semente pode ser uma semente boa ou pode ser uma semente ruim. A oração no momento do nascimento da criança é pedindo a Deus essa orientação para os pais, a fim de encaminhar o seu filho no caminho de Deus, conseguir transmitir a ele os valores, porque quem é pai e mãe sabe que o filho não é um robô. Ele não é assim, você fala e ele faz porque você falou. Quantas vezes alguém de fora fala e ele escuta, e a gente dentro de casa tentando passar os valores e ele ainda não presta atenção, mesmo nessa convivência. Existe uma dificuldade. Nós precisamos estar antenados com Deus, ligados com Deus, para nós pais não nos perdermos na missão que temos de encaminhar os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles têm vontade própria, opinião própria, inteligência, têm a forma de pensar, e à medida que eles vão crescendo e vão aprendendo as coisas do mundo, eles querem fazer as próprias escolhas. Não são os pais que escolhem por eles. Nós estamos enganados se eles vão fazer exatamente aquilo que a gente quer que eles façam. E se nós forçarmos, nós vamos criar um grande problema de relacionamento com os nossos filhos. Precisamos ter uma sabedoria para poder educar os filhos que nós temos. E essa sabedoria vem de Deus, dos nossos pedidos e da nossa oração, da nossa ligação com Deus, dessa missão que os pais têm a cumprir, e tão importante, porque por mais que muitas vezes os pais se esforcem, os filhos ainda não conseguem corresponder, muitas vezes não conseguem lograr, e pode acontecer. Mas que não seja pela nossa falta de esforço, que não seja pela a nossa imprevidência, de não estarmos prestando atenção na educação dos nossos filhos, de estarmos terceirizando a outrem aquilo que é nossa responsabilidade, de estarmos próximos a eles, acompanhando os seus passos. Na nossa vida do dia a dia, muitas vezes temos que largar os nossos lares para poder buscar trabalho, dinheiro, conseguir colocar as coisas em casa, e muitas vezes nós acabamos deixando os nossos filhos entregues em outras instituições. O pai e a mãe saem de perto para poder trabalhar. Nessas condições, o tempo que tivermos, às vezes a gente quer descansar, mas cabe a nós aproveitarmos o tempo que estivermos com os nossos filhos, aquele que é dado a nós de oportunidade de estarmos com eles, para sermos nós os seus educadores. Os professores vão instruir, falar ao seu intelecto, mas a moral, os valores precisam ser passados para eles, e quem é que vai estar próximo aos nossos filhos é que vai estar passando esses valores, que sejamos nós pais a passar esses valores. E daí essa oração na hora do nascimento ser muito importante. Começa ali o nascimento, começa ali a oração inicial, e a partir daí, essa prece que nós fazemos para o nascimento deve ser uma constante na vida do pai e da mãe, pedindo a Deus a orientação, a ajuda necessária para conduzir seu filho na vida, para ensinar a ele, para conseguir transmitir a ele os valores que ele vai usar para fazer as suas escolhas na vida. Porque nós não estaremos com ele em todos os lugares que ele for. Os nossos filhos farão as escolhas por eles próprios. Quando alguém oferecer algo de droga para o nosso filho, a escolha vai ser dele. Se oferecer alguma arma para ele poder cometer um crime, a escolha vai ser dele. Nós teremos o trabalho de passar esses valores o máximo que nós conseguirmos. Colocar os limites para que ele tenha os limites na sua vida. Ensinar a ele a fazer todas as coisas, os deveres, os pequenos deveres, as atenções, de estarmos próximos e observarmos os seus hábitos, as suas tendências, as suas formas de agir e reagir com relação aos outros. E ao percebermos aquilo que a gente considera de errado, tendências que não são boas, que produzem algo de ruim,
nós prestando atenção nesse comportamento, trabalharmos com eles para que eles possam se melhorar. Percebermos as suas tendências e nos esforçarmos para ajudá-lo a superar, a melhorar as más tendências. E estimulá-los nas boas, naquelas que nós percebemos que são boas. E para isso precisamos ter o nosso tempo com os nossos filhos. Não podemos deixá-los entregues, afastados de nós, para serem educados por outros. Porque serão, conosco ou sem a gente, eles serão educados. Quem estiver perto deles é quem vai educá-los, é quem vai transmitir os valores para eles. E eles vão fazer suas escolhas baseados nesses valores. Que possamos então pedir a Deus, desde o nascimento dos nossos filhos, para que Ele nos ajude, enquanto pai e mãe, para educarmos os filhos que Deus, nos confiou. Porque Ele nos deu essa missão. A missão é nossa, para nós podermos fazer o melhor que pudermos. E é isso que o pai e a mãe faz sempre. Na sua limitação, na sua maneira de ser. A gente tenta fazer aquilo que a gente consegue. Nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas deficiências. E os filhos nos ajudam a enxergar cada vez mais esses defeitos. E nós procuramos melhorar a nós mesmos, porque somos exemplos para eles. Como falar aos nossos filhos para não fazer determinada coisa se nós fazemos? Como pedir ao filho para ele não gritar se a gente fala gritando com ele? Ele vai ouvir o que a gente está falando, mas ele vai perceber muito mais que a gente grita com ele. Quando a gente menos esperar, ele vai estar repetindo aquela atitude com o outro. Esses valores são transmitidos diariamente no nosso dia a dia. E é tão importante esses momentos com eles, porque vai passar e vai chegar o dia que o filho vai se afastar do pai e da mãe. Vai caminhar sozinho. E esse tempo que passamos com eles foi o tempo que a gente teve para poder transmitir os valores mais próximo dele. Por mais que depois a gente ainda tenha o contato, já não é mais a mesma coisa. Quando eles são pequeninos, que eles dependem totalmente de nós, eles não têm condições de viver sozinhos, é nessa hora que eles estão ali receptivos para aprender os principais valores da nossa vida. O Evangelho de Jesus precisa ser ministrado no coração das crianças nesse período. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos fala que por volta dos 7 anos, do nascimento até os 7 anos, até antes, na barriga da mãe, até os 7 anos, nós podemos estar conversando, exemplificando, mostrando, acompanhando a educação do nosso filho, nosso lado moral, colocando no seu coração Jesus, os valores de Jesus, o Evangelho de Jesus, que nos ensina a fazer as escolhas da vida, as boas escolhas da vida. A aprendermos a humildade, a paciência, termos paciência uns com os outros, a pedirmos desculpa, a perdoarmos, a sermos trabalhadores, fazermos esforços para seguirmos adiante, vencer as frustrações que nós passamos, os filhos passam por essas frustrações, e então esses momentos que nós vamos vivendo com eles, é o momento do Evangelho de Jesus ser ministrado em seus corações. Ali está a boa semente plantada no coração deles. E esse trabalho é feito com muita oração, com o nosso pensamento ligado constantemente com Deus, a fim de que a gente, enquanto pai e mãe, não se perca nessa missão de podermos encaminhar os nossos filhos para Deus. Daí a importância da prece mais uma vez. O nosso tema é da prece para a criança que acaba de nascer. E nós enfatizamos que essa prece se inicia neste momento e vai por aí afora, por toda a nossa vida, para poder não falharmos, para não nos desviarmos do nosso caminho, porque muitas vezes seremos chamados a grandes dores, sacrifícios, testemunhos de fé e de confiança em Deus. São tarefas desafiadoras a educação de nossos filhos. Desde pequeninos,
passando pela fase da puberdade, da adolescência e depois quando entra na fase adulta e por aí vai, vida fora. Os desafios não param. Daí a prece é a nossa ferramenta de trabalho. Pai e mãe, não nos esqueçamos que a gente tem essa ferramenta. Vamos usá-la. Vamos usá-la a nosso favor, a fim de que a gente consiga cumprir com a missão abençoada, tão bonita que é ser pai e mãe. Que o Senhor Jesus nos abençoe na nossa tarefa, que Ele nos ensine cada vez mais a sermos melhores pais e mães para os nossos filhos. Que Ele ilumine a vida de todos nós, das crianças e da tarefa que os pais e as mães de todo mundo têm na educação delas. Pedimos que Jesus nos abençoe nesta noite, que Ele ilumine os nossos lares e ilumine todas as crianças do mundo e os seus pais na missão que eles têm de educá-los. Muita paz a todas nós, muito obrigado por este momento. E assim encerramos a nossa conversa da noite de hoje, convidando mais uma vez para fecharmos os nossos olhos e fazermos a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus amado, nosso muito obrigado por este momento da Tua luz em nossos corações. Que cresça cada vez mais a vontade de servir em Teu nome, de sermos aqueles que amam em primeiro lugar. E que os nossos filhos aprendam a amar como o Senhor nos ensina no Teu Evangelho. Não nos deixe, Pai, vacilar em nossa tarefa. Intensifique em nós o desejo de servir sempre e de amar sempre. Que o Senhor abençoe os lares do mundo inteiro, em toda parte, em todos os lugares. Sustenta-nos em nossas tarefas, nas nossas provações, nos desafios que a vida nos traz. Fortalece-nos. Não permita, Senhor, que vacile as nossas forças nos momentos mais decisivos de nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo e vos pedimos, sê conosco, Senhor Jesus, sê conosco, Mãe Santíssima, tão carinhosa e tão meiga para com todos nós, e Deus, o nosso Pai. Em nome do Senhor iniciamos a nossa conversa e em Teu nome, Senhor, pedimos permissão para encerrá-la. Nosso muito obrigado por tudo e que assim seja. Fiquem com Deus, muita paz a todos vocês e até uma próxima oportunidade.